muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV e News. Olha, quero desejar uma ótima terça-feira para você ligadinho aí através do canal 24.2 pela TVC, a sua operadora aqui para todo o sul da Bahia. Quero deixar também um abraço carinhoso a você nos assistindo através do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição. Aparecendo no rodapé aqui da sua tela, clica lá, faz a sua inscrição e além de tudo, não esquece, ativa o sininho todos os dias a partir das 10 horas. Quando eu entrar aqui ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, a gente vai estar aí compartilhando essas informações juntinhos, tá? Não esquece também de nos seguir no Instagram, segue lá, deixa também a sua sugestão. Por lá a gente deixa alguns trechos ali de entrevista, de quadros. Se você tiver algum feedback, algum assunto, alguma personalidade que você quer que a gente traga aqui para o programa, esse é o momento também de você estar indo lá no nosso Instagram. Confere aqui, ó, TV Play Oficial. Clica lá, nos segue e fica por dentro de tudo que está acontecendo, tá certo? Olha, nesta manhã de terça-feira, quero agradecer você ligadinho aqui com a gente e te informar que a gente hoje vai estar falando aí sobre assuntos importantes. Inclusive, hoje é dia do quadro Gente de Vitória, com entrevistas maravilhosas que a gente termina o dia com o coração quentinho. Hoje também a gente vai estar entrevistando aí o presidente do Sindicato dos Comerciários aqui de Itabuna, uma associação que reúne aí o pessoal do comércio e que a gente vai estar falando aí um pouco sobre os horários, como é que vai suceder nesse finalzinho de ano. A gente vai conversar um pouquinho com ele e a gente vai entender como é que vai ficar esse horário. Ele já está aqui conosco no estúdio, a gente vai bater um papo bem interessante. Ele é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, o Valdino Cunha. Muito bom dia, Valdino. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, eu queria entender, já começar aí falando sobre o final de ano, nessa reta agora final, como é que tá aí a expectativa do comércio? A expectativa é sempre muito boa, né? Natal é uma data importantíssima no comércio, só perde para o Dia das Mães, né? Então é a segunda data mais importante do calendário do varejo e as expectativas são as melhores possíveis, né? Agora, no dia 30, até o dia 30 de novembro, já tem um incremento de renda, né, no comércio com a primeira parcela do 13º, tem aí um aumento em torno de 30% do aumento de circulação de dinheiro no comércio e, segundo estudos de entidades da área, esse dinheiro é destinado a custeios pessoais, a altos cuidados, a compra de objetos pessoais, roupa, calçados, viagens, reforma de casa, enfim, é um dinheiro que é injetado imediatamente no comércio. Então, está todo mundo se preparando, todo o comércio muito animado, apesar das dificuldades, né, de todos os desafios diários e constantes, mas o ânimo e a garra permanecem, né? Olha, sempre que chega assim nessa reta final ali, final de ano, é um mês que realmente movimenta bastante. Tem o 13º agora que chega, né, nas mãos do pessoal, do cidadão. Então o cidadão ele agora vai ali se planejar, né, para suas festas de final de ano. E como é que vai ficar o horário? Vai ter horário estendido no comércio? Sempre tem o horário estendido, né? Na primeira semana que antecede o Natal, apesar que esse ano nós temos o Natal e o Ano Novo numa quarta-feira, mas nos 10 dias que antecedem a data de Natal especificamente, a gente tem o comércio aberto no sábado até às 17 horas e durante a semana a escala indo até às 20 horas. É uma forma de dar mais oportunidades para as pessoas que são de outras cidades e querem vir para o comércio de Itabuna fazer suas compras, atender suas necessidades e até mesmo para as pessoas que têm os seus expedientes cumprirem a sua carga horária normal e fazer suas compras com tranquilidade, né, com mais tempo. Todo o comércio está preparado para isso e, com fé em Deus, teremos bons resultados, bons números
e todo mundo feliz e satisfeito com suas compras feitas, e os comerciantes e os comerciários com mais dinheiro nos seus bolsos. Olha, você como presidente da Associação dos Comerciários, eu queria entender como é que você vê essa escala, né? Essa proposta agora de escala, que é um assunto bem polêmico. O que o comércio enxerga? O comércio é contra, é a favor? A gente sabe ali que com certeza vai haver ali um aumento em várias coisas, né? A gente percebe também que tem pontos negativos e positivos. Você como presidente enxerga de que forma? Olha, ninguém pode ser contra a nada que seja bom. Ninguém pode ser contra. Nem eu e nenhum empreendedor é contra a nada que seja bom para as pessoas. Que as pessoas felizes produzem e produzem mais, compram mais, enfim. Só precisa saber, só precisa se ter a certeza de como isso é feito. Um exemplo, você vai comprar um presente para sua mãe, ou para seu esposo, para seu namorado, ou para alguém seu, irmão e tal. Esse presente, que vai ser uma proposta para aumentar a felicidade daquela pessoa que você está almejando, vai ter um custo. Esse custo precisa ser calculado, né? Não vai ser aleatório, simplesmente chegar em algum lugar e fazer isso de uma forma assodada, né? Não vai ser assim, vai ser calculado. Essa forma que está sendo proposta tem mais cunho político do que econômico, né? Não foi feito um cálculo. O custo com mão de obra vai ter um aumento de mais de 30%, segundo as entidades, os cálculos das entidades da área. De onde sairá esse custo? Todas as empresas trabalham hoje com o limite do lucro, né? Não tem mais aonde se colocar nenhuma despesa. Segundo, as receitas com o aumento da concorrência e até mesmo de concorrências, né, digamos, predatórias, como é o caso da internet, com algumas situações que fogem completamente a uma situação de normalidade, se tem um encolhimento de receitas, né? Então, de onde sairá esse custo? Certamente isso vai ser passado para a economia, para o transporte, para o frete, para o arroz, para o feijão. Isso vai ser passado para... Então, vai se ter um custo generalizado. Eu acho que pelo menos no curto prazo, aí, essa proposta não passará. Já começou errado, né? Porque realmente ficou parecendo uma coisa muito mais midiática, de lacração, do que uma proposta real. A primeira foi na comunicação, se fala em 4x3. Porém, 4 dias daria 32 horas e não 36, como é proposta. Então, não seria 4x3. Segundo, é certo, muito certo, que a pessoa com 3 dias livres ela vai fazer outro trabalho. Então, a ideia de que a pessoa teria mais tempo para lazer, para descansar, vai ser completamente desvirtuada. As pessoas vão trabalhar mais, já que a pessoa terá 3 dias livres. E como tem 1000 atividades hoje, que a pessoa pode fazer assim, digamos, com a administração do próprio tempo, como é o caso das atividades ligadas a aplicativo de entrega, aplicativo de transportes, a própria legislação trabalhista permite que a pessoa trabalhe em mais de um lugar com vínculo em carteira, né? Então, certamente, o estresse e o cansaço será aumentado, porque ninguém tem hoje condições de ter 3 dias livres e ocupar ele com lazer, né? Não existe isso. As entidades, as pessoas que defendem isso assim, de uma forma romântica, eu respeito, acho bacana e tudo, mas eu acho que é muito mais uma estratégia de reconexão com a militância da área da deputada que fez a proposta, do que uma coisa real, porque hoje, na situação de hoje, não caberia. Se fizesse assim, uma proposta, como já acontece, né? Inclusive o próprio varejo já está estudando formas de adotar, que é a escala de 5 dias das 44 horas sendo distribuídas em 5 dias, de segunda a sexta, ou de terça a sábado, coisa assim, tudo bem, mas já fazer dessa forma, sinceramente, eu acho que a própria deputada assume em público, em entrevistas, que ela não tem um estudo de impacto. Então, apesar de que isso tomou uma proporção enorme nas redes sociais, nos canais de comunicação, em todos os lugares, infelizmente,
eu acho que não passa de espuma e assim, de tão estapafúrdia que foi a proposta, não vai vingar. Eu acho que se tivesse sido feito assim, não, vamos fazer uma coisa progressiva, vamos reduzir de 44 horas por semana para 40, e o estudo vai permitir um aumento gradual dos preços para que essa situação seja absorvida de uma forma mais suave, né, menos negativa na economia, nos preços. Pra você ter ideia, o próprio setor público teria que contratar muito, já que muitos dos cargos são 40 horas, né, no setor público. Então, todas as esferas públicas teriam que abrir concurso. Por isso que os governos não estão, sim, dando um apoio escancarado, né? Não estão dizendo que sim nem que não, porque eles sabem que isso teria um custo e os governos hoje também já estão com seu limite dos 55% do comprometimento financeiro com a folha, todo mundo já nos seus limites. Então, nenhuma das entidades, nenhum presidente, agora eu estava numa reunião online com todos os presidentes de associações comerciais da Bahia, esse tema, obviamente, que foi debatido, né? Ninguém é contra, nenhum presidente é contra, mas todo mundo quer entender como isso seria feito sem sobrecarregar, sem se criar mais custos para um setor que já é hoje com a liquidez baixíssima, né? Mais de 60% dos empregos hoje está ligado aos pequenos e médios negócios, e esses pequenos e médios negócios, segundo o próprio Sebrae, hoje não tem 10% de liquidez. Então não suporta, né? Não cabe mais. O que isso quer dizer da liquidez? Que se a empresa for vendida, não paga o que deve, né? Só 10% se vendesse, cobriria os seus passivos. Então a situação é essa, é clara, isso é número. O número não tem bravata, né? Não tem esperneio, número é número. Você vai enxergar um 10 e é um 10, né? Não é um 11, não é um 9. Então não tem argumento, não tem como se debater isso. Tem que ser tratado com seriedade, com estudo, com profundidade, com propostas práticas, plausíveis e, obviamente, viáveis. É o que a gente realmente se subentende, né? Que ainda é um assunto meio perdido ali, não tem ainda muita ligação. Acredito eu que não vai tanto à frente, né? Acho que o comércio precisa hoje de outras propostas. Acredito que a gente, como trabalhistas, né, essas regras, essas leis trabalhistas, elas necessitam ali de novas propostas e que sejam ali fomentadas ao longo do tempo. Então, coisas que demandem ali mais um estudo, uma experiência. Agora, eu queria entender também, no período pandemia, como é que foi enxergado aí esse pós? Porque vem a pandemia, o comércio sofre ali de uma forma intensa, né? Tem todos esses problemas que não pode sair, não pode estar vendendo. Então, o comércio entra ali numa área, numa parte que realmente fica defasado, né? O que foi enxergado ali naquele momento de pandemia com o comércio? O comércio foi, principalmente os considerados, entre aspas, não essenciais, foi a área da economia mais prejudicada, né? Porque se trabalhava com demandas e com rotinas, entre aspas, novamente, não previsíveis, não tem como se calcular, por exemplo, né? Você tem uma loja, tem um espaço ali, você não tem como delimitar que determinada pessoa só poderia circular, só poderia se posicionar até aquele espaço, né? Se tentou muito isso aí, mas não foi possível. Então, eu particularmente, que sou varejista, tive loja que ficou mais de 6 meses fechada, né? Eu costumo dizer que quem sobreviveu à pandemia, como comerciante, não vai à falência nunca mais na vida, né? Não tem uma outra tragédia, né? Que inviabilizaria a vida daquele empreendedor, porque realmente foi algo nunca estudado, nunca previsto, né? A gente, quem é empreendedor, quem é administrador de empresas, trabalha com um recurso que a gente chama de planejamento estratégico, né? É como se você fosse construir uma casa, um prédio, ou fosse fazer uma estrada, uma ponte, você tem um projeto para aquilo ali e vai seguir um caminho.
O planejamento estratégico, ele cria uma previsibilidade de investimentos, de acontecimentos, de custos. É como a gente fala, né, das 5 perguntas: onde, quem, quanto, como. E em nenhum momento, né, a gente tem histórias assim, a gente estuda cases de empresas que fazem planejamento estratégico para 30 anos, e em nenhum momento ninguém nunca previu isso, né, que a atividade econômica seria interrompida bruscamente e que as pessoas teriam suas necessidades básicas, alimentação, bebida e tal, atendidas da forma como foi. Então foi assim, uma interrupção tão brusca, tão imprevisível, né, tão fora do controle, que a gente até hoje ainda está na ressaca, né? Nós temos até hoje muitas dívidas, muitas demandas que o pós-pandemia criou e também trouxe uma solução paralela que ainda não se materializou, ainda não se sabe se é melhor. Por exemplo, a gente hoje discute o tal do teletrabalho, né? A telemedicina, o telecurso, só que já se discute que isso não é produtivo, não é producente, não satisfaz, não provoca felicidade, não provoca a sensação de dever cumprido, né? Por exemplo, a pessoa trabalhar em casa, o tal do home office. Isso trouxe uma série de estresses, trouxe obesidade, trouxe aquela sensação do autocuidado não atendido, porque a pessoa não se arruma. Gente, o ato de você se vestir, se arrumar como você está todo elegante para vir para cá, se você estivesse fazendo home office, você não faria isso. O autocuidado, cuidar da nossa imagem, cuidar do nosso corpo, do nosso ser, é um ato de amor enorme, né? Acho que a gente não teria como fazer isso com mais ninguém, com a profundidade, com o sentimento que a gente faz com a gente mesmo. E o home office bloqueia isso, né? As pessoas, você vê, inclusive tem vários memes, as pessoas de cueca ou de short, de paletó, né? Uhum. Em alguns casos flagrados, que vira meme e tal. Ou seja, a pessoa não está fazendo aquilo de forma feliz ou conectado com a vida profissional. Como eu sempre digo, um profissional, quando você vai exercer realmente a sua atividade profissional, você incorpora um personagem. Aquele personagem, para que a imagem gere a famosíssima, a tão sonhada reputação, credibilidade, ele tem que ser quase perfeito, né? Tem que ser ter a famosa reputação ilibada, né? Então você tem que passar aquilo ali. E quando você está ali à vontade, no seu lar, essas coisas não são levadas em consideração. Então tudo isso ainda se discute, ainda se tem ressaca, ainda se tem conflitos, né? Nós temos empresas hoje que são da área de tecnologia, as empresas que trabalham por entrega de atividade, né, de tarefas, que estão obrigando as pessoas a saírem do home office e ir para o trabalho presencial, assim, gerando conflitos. Enfim, a gente ainda não tem a situação da pandemia, obviamente, ainda não está resolvida. Eu creio que em 10 anos a gente não apaga essa trágica passagem da vida da humanidade. Então, ali por volta de 2021, 2022, acontece aí nesse processo das atividades do comércio interrompidas. Logo após esse período, vem ali a enchente aqui em Itabuna, né? Que foi uma trágica fatalidade. A gente enxergou o quanto o comércio também sofreu. Acredito eu que o comércio ele estava voltando ali, né? Começa a dar os passos pós-pandemia, as liberações ali dos comércios, eles começam a circular realmente o dinheiro, começa a entrar. E vem a enchente. Na Cinquentenário, a gente encontrava ali vários vídeos, várias fotos de lojistas realmente que tinham ali 50%, 70%, 80% dos seus produtos indo, né, por água abaixo. Literalmente. Então, literalmente, a gente via ali o resquício da lama e o sofrimento realmente que era causado. A população se ajudando, né, para limpar, fazer toda aquela ajuda. Então, como é que o comércio, qual foi o impacto principal? Sai de uma pandemia, tenta se reerguer e já tem uma enchente ali de novo. A enchente de 2021, virada para 2022, foi a segunda maior tragédia natural da história de Itabuna, né?
Só que quando aconteceu essa última, nos anos 60, a gente não tinha a estrutura que Itabuna tem hoje, não tinha o número de habitantes que Itabuna tem hoje, não tinha o perfil empresarial e comercial que a cidade tem hoje. Então, o estrago dessa feita foi muito, muito maior do que no passado, né? Eu fui um dos prejudicados, perdi 100% de uma loja na Cinquentenário, senti na pele, e o pior da enchente não foi nem aquele ato ali do dia 24 de dezembro de 2021 e do dia 25, que foi um domingo. O pior do momento não foi só aquele momento ali. O pior ainda estava por vir, né? Porque a gente só teve um restabelecimento do movimento empresarial, financeiro, econômico da região a partir de maio do ano seguinte, né? Ou seja, 5, 6 meses depois, que foi quando a gente começou, por exemplo, na terça-feira, que quando foi assim o dia que a gente estava tendo a limpeza da avenida, né? Todo mundo tinha colocado todo o lixo fora, começou a busca por profissionais, eletricistas, pedreiro, marceneiro, pintor, começou a busca por esses profissionais e por materiais. Tudo desapareceu em segundos, né? MDF, tinta, assim, tudo virou raridade e super caro, né? Eu fiquei mais de 6 meses esperando a disponibilidade de um marceneiro e também, assim como eu trabalho com franquia, fiquei esperando um tempão para ter disponibilidade do material que eu precisava, né? Que eu só podia usar aquele tipo ali. E só fui ter meu restabelecimento normal, ter a minha loja reorganizada novamente em julho de 2022. Então, ali, assim, quem está de fora, quem não vive a realidade, né? Acha que foi aquele momento que a enchente passou, limpou, não foi isso não. Nós tínhamos empresas da época que passou meses vendendo 10% do habitual, né? Imagine, os financiamentos subsidiados, né? Subsidiados, quero dizer, sem garantias e sem juro, eles só começaram a aparecer, só começaram a virar realidade 5 meses depois da enchente. Quem aguentou chegar até lá, sobreviveu. Quem não aguentou teve que jogar a toalha, né? E, enfim, buscar outras formas, fechar ou se endividar de outras maneiras. E certamente essas pessoas até hoje ainda têm essas dívidas, ainda tem esse impacto, ainda tem esses compromissos rodando aí e trabalhando para pagar. Então, foi assim, Itabuna já teve uma situação muito mal gerenciada na pandemia, né? Nós somos uma das cidades com maior número de decretos por tempo indeterminado, né? Na época que assim, era um pânico a gente receber a notícia de um decreto por tempo indeterminado, né? E aí, quando a gente está se recuperando ali, criando um ânimo, né? Acendendo uma luz, não é no fim do túnel, é muito depois do túnel, a gente teve aquela enchente e ainda teve uma resposta super lenta, né? Dos poderes. A gente sabe que é tudo muito difícil, não se tem um caixa emergencial para nada hoje, principalmente no setor público, e as respostas são lentas, mas tudo está nas costas do empreendedorismo, tem que aguentar, tem que arrastar. Assim, hoje se tem uma cultura de não demissão, né? Porque a gente sabe que todo mundo depende disso para suas sobrevivências. E, pelo menos no nosso negócio, a demissão é o último recurso, né? Assim, a última instância a ser utilizada. Foi assim que a gente se comportou na pandemia, foi assim na enchente. Graças a Deus a gente está tocando a maior parte dos empresários. A gente tira pela Cinquentenário, que não tem nenhuma porta fechada, né? Assim, quem saiu entrou outro empreendedor. E graças a Deus o comércio está sobrevivendo aí, na luta, na raça, na garra. E esse é o perfil do empreendedor brasileiro, não seria diferente aqui. Olha, então ali após, né, 2 situações que vêm interrompendo as atividades do comércio, dá uma caída também ali na movimentação do dinheiro. Quando foi que o comércio realmente conseguiu voltar a se reerguer, se restabelecer? Porque você fala aí nesse período de meses ali, né, de 5 a 6 meses, onde tem essa espera por profissionais, por voltar realmente ao mercado. Então, quando foi esse momento que
você enxerga ali que o comércio não, agora as coisas estão indo, agora voltamos? Olha, ainda não aconteceu, né? Nós tivemos em 2022 uma eleição majoritária para presidente, governador muito tumultuada, né? Com muitas discussões. Isso afetou a economia o último quadrimestre de 2022. Quer dizer, já tinha começado uma queda antes, porque a instabilidade política gerou um aumento muito grande dos juros, do risco, né? O chamado risco país, né? Risco Brasil. Isso gerou uma ebulição muito grande, uma instabilidade. A própria eleição gerou assim, uma mudança de foco naquilo ali, as pessoas respiravam, o próprio resultado da eleição fala isso, né? Foi ali uma diferença muito grande, então realmente estava tudo muito, muito dividido. O último quadrimestre de 2022 foi super fraco, aí entra 2023 com uma mudança de governo, uma ruptura, né, total. Se tinha um estilo antes, entrou um estilo completamente diferente, completamente oposto. Aí isso gera uma ruptura de contrato, de reorganização. É como a gente fala em economia, né, os governos são criadores de cenários. Então, ali começou a criação do cenário do zero, né, daquele governo que entrava em 2023. Então, a gente teve um 2023 morno para fraco no varejo. Aí começa 2024 com uma situação atípica, né? O que está acontecendo hoje. O risco do financiamento e o juro do financiamento, né, estão extremamente altos, muito inviável para a maior parte das operações, principalmente as que passam de 24 meses. Aí o que acontece? Essa situação gera, digamos que uma sobra de pequenos dinheiros, né, de pequenas parcelas, e isso tem sido migrado para os bens que a gente chama de semiduráveis, né, que é roupa, calçado, óculos, remédio, viagem, hospedagem, as coisas de prazeres momentâneos, restaurantes. Esses setores têm tido um crescimento tímido, e na contramão os bens duráveis, como a linha branca, imóveis, veículos, motos e tal, têm tido quedas nas vendas meses após meses. Assim, um paradoxo econômico e uma resposta muito clara disso é que os carros novos mais vendidos hoje não são os populares, né? Os populares estão aparecendo a partir da 10ª posição, né? Ou seja, os carros que estão sendo vendidos é de quem tem linha de créditos com condições melhores, ligado a maior parte das vezes a créditos consignados, ou a pessoa jurídica, né, que se tem liquidez melhor, enfim, tem histórico, assim, tem estudos mais aprofundados. Então, o comércio, principalmente os pequenos, né, a linha de base, por agora é que a gente tem tido, assim, animosidade no sentido positivo da palavra. Olha, eu quero lhe agradecer pela entrevista, quero agradecer que você tem vindo aqui, falou com a gente um pouquinho aí sobre o comércio. Quando se inicia esse período ali dos horários estendidos? O horário estendido começa 10 dias antes da semana do Natal, né? Os domingos de dezembro já se tem funcionamento, o sábado de dezembro a gente também já tem horários estendidos, e 10 dias antes a gente começa os dias da semana com horários estendidos. Lembrando que não é obrigatório, né? As empresas que não quiserem aderir, porque sim, tem empresas afastadas, né, dos centros de seguranças ali, das avenidas com mais movimentação. Então, quem não quiser aderir, tira para ficar bonito, por favor. Quem não quiser aderir, não é obrigatório, né? Então, desejar a todos um Feliz Natal, né, um ano novo maravilhoso, um 2025 próspero, e que o empreendedorismo continue evoluindo, continue sendo a locomotiva da economia, e desejar aí para a TVI também vida eterna, né, para vocês, muito sucesso. Olha, então agradeço aqui em nome da TV pela sua entrevista, e você também já fica ligadinho, porque nesses 10 primeiros dias ali, nesses 10 primeiros dias do mês de dezembro, já começa ali a se organizar, o comércio vai ter esse horário estendido,
Então é hora de você começar já a fazer as suas compras e se antecipar, não deixar para o dia 24, porque o dia 24 é o dia de estar com a família, então a gente já vai se antecipando. Olha, agora ficaremos com o quadro Bem Viver de Priscila Cel. Olá, tudo bem? Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje, eu creio que muita gente vai se identificar, porque é um problema que tem acometido tanto homens quanto mulheres e tem sido cada vez mais relatado. Você pode estar passando por isso ou conhecer alguém que está passando por perda de cabelo. E esse é o tema do nosso programa hoje. E para responder algumas perguntas, por que isso está acontecendo, quais são as causas, nós vamos ter uma entrevistada hoje muito especial. E para fazer a apresentação dessa nossa convidada, o que é que eu posso falar sobre ela? Ela é sinônimo de beleza e elegância, ela é referência no que faz, atua em Itabuna e Ilhéus, na área de medicina estética e tem avançado cada vez mais com a técnica de transplante capilar. Ficou fácil agora saber quem é, né? Sim, estou falando de doutora Thaís Paula. Bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. A satisfação é nossa de tê-la aqui conosco. E vamos abordar aqui alguns trechos, pontos importantes sobre a queda de cabelo, né? A queda capilar, que tem sido cada vez mais comum. E fala um pouquinho para nós aqui o que acontece, o que causa a queda de cabelo. A queda de cabelo realmente tem sido cada vez mais frequente e existem várias causas que podem estar correlacionadas a essa queda, como, por exemplo, a hipovitaminose, a suplementação inadequada de alimentos, ansiedade e estresse também são muito comuns. A rotina que a gente tem vivido está cada vez mais acelerada, isso afeta o cabelo. Também, né, algumas doenças autoimunes ou até mesmo a alopecia androgenética, né, que também é a causa da calvície que incomoda tanto as pessoas. Em relação às deficiências de vitaminas que você acabou de citar, quais são essas vitaminas que os telespectadores querem saber quais são essas deficiências, né? Quais são? Verdade. Na primeira consulta, a gente sempre avalia o paciente, né, como um todo. Então, eu sempre solicito exames, né? Exames de sangue. A gente sempre solicita ferro, zinco, algumas vitaminas e algumas análises laboratoriais. Além dessas vitaminas, a gente também sempre solicita a avaliação laboratorial hormonal, como o TSH, o exame de tireoide, a glicemia, o hemograma. Então, sempre na primeira consulta, a gente faz essa avaliação laboratorial para saber como está, né, a saúde do hemograma e dos exames laboratoriais do paciente. Na sua prática clínica, qual o relato mais comum que você ouve, né? A queixa, a queda de cabelo, o que é que você tem associado? É mais estresse? É mais pela a carência de vitaminas? Tem alguma predominância do motivo ou é bem variado? Olha, Fala lá para os telespectadores. o ponto mais frequente que eu ouço nas consultas hoje da queda de cabelo, por incrível que pareça, é a ansiedade. A ansiedade, ela tem, assim, sido uma causa muito frequente da queda de cabelo. E isso tem um impacto muito grande na autoestima das pessoas. E aí vira uma bola de neve, porque a ansiedade impacta a autoestima aumenta a ansiedade, né? Reflete na imagem. E aí o tratamento, quanto antes, é fundamental para que a gente saia desse ciclo e consiga uma resposta adequada para o paciente. A questão da oleosidade também, do cabelo também, isso pode contar como um fator causador da queda de cabelo? A oleosidade genética, né, que é aquela pessoa que já tem um fio um pouco mais fino, um pouco mais oleoso, não é tanta causa de queda de cabelo. Porém, a dermatite seborreica, né, a lavagem inadequada, o uso de muitos produtos químicos acaba gerando uma oleosidade patológica que causa, sim, queda de cabelo. Vamos lá para mito ou verdade sobre queda de cabelo. Uso de condicionador, mito ou verdade?
O uso de condicionador, quando você usa ele nas pontas, ele não causa queda de cabelo, mas usado na raiz já pode gerar uma oleosidade Oleosidade. patológica. Dormir de cabelo molhado. Não aconselho. Por quê? Pelo fato de que o abafamento dos fios molhados pode causar fungos, pode causar dermatite e também quebrar, né? Deixar o fio mais quebradiço. E o secador, o uso do secador? Pode-se usar sim secador, evitar aquelas temperaturas mais quentes e afastar o secador do cabelo. Não deixar o secador tão próximo, né, do fio, deixar ele mais afastado e usar sempre um antitérmico, né, um protetor térmico. É isso que eu ia perguntar agora, em relação aos produtinhos. Qual a dica que você daria aqui para os telespectadores? O que usar, o que evitar nos cabelos? O cabelo, você tem que sempre ter um cuidado em relação ao uso de formol, em relação à química, ao uso de alisamentos que não tem, né, tanto respaldo. Então, esses cuidados são muito importantes. E, além disso, tentar sempre hidratar as pontas dos fios, hidratar e deixar o couro cabeludo limpo. Então, muito preparo, tem que ter um cuidado muito grande com os fios do cabelo, né? Com certeza. Existe alguma predominância no seu consultório, mais homens ou mulheres que se queixam da queda de cabelo, doutora? Olha, na verdade, tanto homens quanto mulheres procuram muito tratamentos para queda de cabelo. Geralmente, as mulheres, elas buscam mais diagnosticar a causa e também um tratamento ambulatorial, que são os tratamentos que nós realizamos lá na clínica. Os homens, geralmente, eles chegam com uma queixa maior de alopecia androgenética, da calvície mesmo, impactando na autoestima, e eles buscam muito transplante capilar, que nós também realizamos. Então, acaba que a gente atende muito, tanto homens quanto variado, mulheres. Bem o público, né? A gente já vai falar do transplante. Antes de falar do procedimento em si, eu queria saber em relação às terapias utilizadas, essas que não sejam cirúrgicas, né? Suplementação, se tem algum procedimento na clínica que é feito primeiro antes do transplante, né? O que é que tem de opções? O tratamento da queda de cabelo, eu gosto sempre de dividir ele em 3 passos, né? 3 etapas, digamos. O primeiro passo é o tratamento oral e tópico, que são as medicações daquele paciente que tem o eflúvio telógeno, por exemplo, que nunca teve queda de cabelo, mas passou por um quadro pós-viral, um pós-Covid, e aí acaba que, ou pós-gestação, e acaba que tem aquele quadro transitório de queda de cabelo, então eu gosto sempre de tratar suplementando, né, com medicamentos orais e aplicando tônicos e medicamentos diretamente no couro cabeludo. O segundo passo do tratamento são as terapias ambulatoriais, que é a aplicação de medicamentos específicos para aquela queixa do paciente, seja a dermatite, seja a calvície, a alopécia. Então, são a aplicação de medicamentos diretamente no couro cabeludo, através do MMP, do microagulhamento, ou até mesmo da mesoterapia capilar, associado ao LED, associado a outras terapias conjuntas que vão restaurar os fios e aumentar o número de fios no couro cabeludo e diminuir a queda. Então, esse tratamento ambulatorial. E é isso, o outro passo, que seria o tratamento cirúrgico mais invasivo através do transplante capilar. Então, mas todos esses tratamentos nós realizamos na clínica e orientamos o paciente para realizar da forma adequada. Por isso que é importante uma avaliação, porque a doutora ela vai examinar esse paciente, ela já vai direcionar se vai buscar primeiro meios, né, com alternativas de laser, como você falou, né, do microagulhamento. Se ele não tiver resposta, aí vocês partem para o transplante capilar, ou já tem pacientes que já são diretamente com indicação para o transplante. Fala um pouquinho sobre isso. A forma de você entregar a medicação é que ela é o meio, né, os protocolos capilares. Mas o fundamental são as medicações que nós utilizamos, que são medicações exclusivas e que vão agir diretamente ali no bulbo capilar, aumentando o número de fios. Então, além de combater a queda, a gente vai estar estimulando o aumento do número de fios. E esse tratamento, né, ele vai restaurar aquela calvície e talvez não tenha necessidade de realizar o transplante. Então, o transplante já é uma indicação para aquela calvície mais avançada, aquela coroa, aquela fronte, que homens e mulheres, às vezes, não conseguem repilar com os protocolos capilares, então a gente já indica o transplante capilar. Olha,
Nós temos um vídeo aqui, a produção está preparada aí com o vídeo sobre o transplante. Eu vou pedir para a doutora ela ir explicando sobre a técnica do transplante enquanto passa o vídeo. Que aqui, pode ir falando, doutora, explica um pouquinho como funciona. O transplante capilar, primeiro eu faço a marcação da área doadora, que é essa área posterior. Em seguida, nós vamos para o centro cirúrgico, um ambiente hospitalar adequado, e eu vou fazer a remoção dos fios. Unidade por unidade folicular, elas são preparadas, e esse preparo, depois ele é separado conforme as unidades para que fique um resultado natural. Então, esses fios são prontamente separados para que depois da extração eu consiga fazer as incisões. Essas incisões elas são feitas de acordo com a harmonia do rosto do paciente. Então, essas incisões elas são feitas de forma bem criteriosa e logo em seguida iniciamos o processo de implantação dos fios, que é a colocação desses fios diretamente onde foram feitas as incisões. Logo depois fazemos o curativo. Esse curativo o paciente vai ficar até o dia seguinte, e no dia seguinte nós retiramos o curativo e fica um pós-operatório bem tranquilo, porque eu prezo muito por utilizar um punch bem delicado, um punch pequeno, são as incisões, né? O formato que eu utilizo é um dos menores punches fabricados. Para isso você tem que ter uma destreza, uma técnica avançada, mas a nossa equipe já faz transplante capilar há bastante tempo, há alguns anos, né? Já são 1 milhão de fios transplantados. Isso é um motivo de muito orgulho e também de devolver a autoestima. É um prazer muito grande devolver a autoestima para as pessoas. É uma técnica muito minuciosa, né? Cada pontinho delicada, ali, delicada. Muito São quantas delicada. horas de cirurgia, doutora? Olha, geralmente 5 horas de cirurgia, né? Eu sempre começo bem cedinho, eu gosto de começar em torno de 6h30 da manhã para o paciente já almoçar em casa. Tá. Ou a gente começa no início da tarde, o paciente janta em casa. Eu sempre oriento fazer uma refeição leve, né, nos primeiros dias pós-operatório. Qual tipo de anestesia? Como é o procedimento assim? Temos anestesia local? Anestesia local. O paciente vai realizar anestesia local e sedação. Já volta para casa no mesmo Exato, dia? já volta para casa no mesmo dia, não precisa dormir no hospital. Então a gente faz Tranquilo, pós-operatório. pós-operatório bem tranquilo, porque essa técnica fio a fio, né? Antigamente era realizada a técnica FUT, que era um corte, era mais, né, invasivo. Hoje, com essa técnica fio a fio, realizada de forma difusa, respeitando a área doadora e a anatomia do paciente, o paciente ele consegue voltar a trabalhar já 2, 3 dias após a cirurgia. Ele já consegue, se for um trabalho, né, home office, que ele consiga trabalhar de casa. E trabalho externo, geralmente eu peço 4, 5 dias, que aí já passou a fase, né, de edema, já tirou todo o curativo, o paciente já pode realizar suas atividades, né, conforme a orientação. Joia. Eu tenho uma dúvida. Eu já ouvi falar muito do termo do implante capilar. Qual é a diferença do termo implante para o transplante? Só para todos, até inclusive Gente, eu saber um pouco, né, essa diferença. O implante capilar é um termo totalmente errado, porque quando você fala de implante, você fala de uma matéria que está sendo colocada ali, como, por exemplo, implante dentário, como, por exemplo... E o transplante, ele é corretamente utilizado porque você utiliza o seu próprio fio. Então, você retira aquele órgão minúsculo e coloca depois em uma outra área. Então, você vai retirar daqui o próprio fio do paciente. De uma posição e colocado em outra. Exatamente. A gente tira dessa área e coloca aonde está a queixa do nosso paciente. E quais são essas áreas que podem ser transplantadas? Tem somente o couro cabeludo? Isso. A gente pode estar extraindo os fios, né, dessa parte de trás do couro cabeludo e pode extrair também da barba, dessa região da barba, também do peito, que são as regiões que a gente consegue um fio de boa qualidade. E pode estar fazendo a implantação tanto nessa região de fronte, de scalp médio, de coroa, como de sobrancelha ou de barba também. A gente realiza muito transplante capilar de sobrancelha e barba. Barba? Não sabia de barba. Sobrancelha é o quê? Fica bem lindo. Fica linda, deve ficar linda, né? Fica muito lindo. E mulheres procuram muito para sobrancelha? Muito para sobrancelha, principalmente, né, mulheres que têm a sobrancelha fina ou que fizeram algum design de sobrancelha e não ficaram satisfeitas com aquele resultado e buscam um aspecto mais natural, com a repilação mesmo dos fios. Então eu faço sempre com uma técnica muito delicada para que sejam utilizados fios de apenas unidades foliculares com apenas um fio para dar um resultado natural. E quem se interessar em agendar uma consulta com a doutora Thaís Paula, onde pode encontrar a equipe em Itabuna e Ilhéus? Falam para Nós temos uma equipe bastante acessível. Nós atendemos aqui em Itabuna, no edifício Boulevard, e atendemos Ilhéus no edifício Premier.
quer que eu deixe o número? Posso deixar? Deixa o número e o arroba também do seu perfil. Certo, meu arroba é doutora.taispaula, o arroba da clínica, clínica.doutora.taispaula, e o telefone para contato 99964-0069. Para falar com Evelyn. Ela vai orientar vocês, tirar algumas dúvidas já no contato pelo telefone, e aí a gente vai agendar para poder estar realizando esse sonho, mudando a autoestima das pessoas. Transformando vidas, né? Verdade. Em relação à consulta online, é possível fazer? Algum paciente que mora fora, que tem interesse de vir fazer o transplante, mas para facilitar, é possível fazer a consulta online? Com certeza, nós somos pioneiros aqui na região sul da Bahia e atendemos muitos pacientes de fora, de Itacaré, de Una, Camaquã, pacientes de regiões próximas, Vitória da Conquista também, Salvador. Tivemos pacientes até de fora do Brasil que vieram realizar, paciente de Orlando, Rio de Janeiro, que foi onde eu me formei. Então, nós atendemos muitos pacientes de fora e realizamos a consulta online, né, para poder orientar o paciente, tirar algumas dúvidas antes do procedimento, e às vezes o paciente consegue vir próximo à data, né, um dia antes ou 2 dias antes, ele vem e já retorna 1 ou 2 dias depois para a sua cidade. Então, pode sim ser realizada a consulta online. Pronto, então isso aí é o acesso que nós temos, né, facilitando, né, o mundo virtual hoje tem aproximado muito, né, as pessoas. Então fica aí então essa orientação da doutora, né, essa sugestão de quem estiver distante e quiser fazer uma consulta, uma avaliação, né, para o transplante, ou até mesmo outra consulta também estética, a ponto de marcar, combinar para vir fazer o procedimento depois, né, doutora? Com certeza, a gente pode estar tirando dúvidas, orientando os pacientes, e será um prazer receber vocês, atender e direcionar um pouquinho sobre essa queixa tão comum que é a queda de cabelo. Ô, doutora, quais são os cuidados pós-transplante capilar? Logo após a cirurgia, é importante que o paciente evite abaixar a cabeça e evite principalmente tocar o couro cabeludo. Porque aqueles fios, eles vão cicatrizar e eles precisam ser delicadamente cuidados, né? Então, eu sempre oriento o paciente a borrifar uma água termal. Então, eu peço para deixar a água termal na geladeira e ir borrifando várias vezes ao dia para ter uma cicatrização, acalmar aquele couro cabeludo e ter uma cicatrização adequada. Então, na primeira noite pós-cirurgia, ele vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Aquele travesseirinho de viagem, eles podem estar usando para poder dormir e para evitar ficar também abaixando a cabeça, que é uma das principais orientações. Então, esses 3 cuidados, não tocar, não abaixar a cabeça e dormir com um travesseirinho de pescoço com o queixo levemente elevado, já são as informações primordiais para o pós-cirúrgico. Além disso, Pri, eu sempre prescrevo algumas medicações, como antibióticos, medicamentos para dor, para que ele tenha um pós-operatório confortável, e algumas medicações para lavagem do couro cabeludo, porque essa lavagem pós-cirurgia, ela precisa seguir algumas orientações. Em relação à exposição solar, ele pode utilizar boné ou não? Porque é uma coisa assim, né, a gente fica com a dúvida, porque se tem os folículos, os folículos que já foram implantados, e colocar um boné, ou ele deve evitar realmente, de fato, a exposição sem colocar um boné? É bem interessante, porque essa é uma pergunta muito frequente. E logo após o 3º dia da realização da cirurgia, o paciente já pode usar boné. Então, isso causa um conforto muito grande, porque se ele tiver alguma necessidade de ir ao banco, de resolver alguma atividade, então ele já consegue fazer algumas atividades, né, habituais logo 3 dias após a cirurgia com o uso do boné. A exposição solar, que a gente pede sempre para segurar um pouco, né, após 30 dias da cirurgia, aquela praia, aquele beach, o futsal, né, o futevôlei, o jet ski. Então, esse a gente pede para segurar mais um pouquinho, por conta do desconforto. Não é nem tanto pela cicatrização, mas por conta do calor, que pode causar uma reação inflamatória, que pode ter um desconforto para o paciente. Então, a gente sempre pede para esperar um pouco. Agora, logo após a cirurgia, o paciente, com 3 dias, já pode estar utilizando o boné e retornando a atividades habituais. E o processo do crescimento dos fios se dá logo após o implante? Vão existir perdas? Como que funciona essa questão do implantar e continuar o processo? Explica pra gente um pouquinho, por favor. O fio de cabelo, logo após a cirurgia do transplante capilar,
nos primeiros 30 dias, né, do primeiro mês até o segundo mês, eles irão cair. E eles irão começar a crescer 4 a 5 meses pós-cirurgia. Então, geralmente, eu oriento meu paciente, se ele tem algum casamento, algum evento importante, ele realizar o procedimento cirúrgico uns 7 meses, pelo menos antes da cirurgia, porque o resultado final, ele ocorre com 1 ano após a cirurgia, pelo tempo do crescimento do fio, por todo aquele processo que o fio vai crescer. Então, a gente precisa aguardar e segurar um pouquinho a ansiedade. Após 1 ano, se houver queda excessiva, pode ser reimplantado aonde foi feito o procedimento, doutora? Na verdade, como esses fios da área doadora, eles são geneticamente modificados, né, desses fios que respondem à calvície, então geralmente eles não caem, não precisam ser reimplantados. Muitas vezes, eles também respondem a estímulos como resfriado, como infecções virais. Então, você pode ter um eflúvio telógeno daquele fio, que é uma queda transitória daquele fio, e por isso os protocolos ambulatoriais que nós realizamos lá na clínica, eles acabam estimulando e retomando o crescimento daquele fio que foi implantado. Então, na verdade, você não precisa transplantar novamente. Você precisa só estimular com medicamentos orais ou terapias injetáveis e estimular o crescimento do fio. Então, só pode realizar o transplante capilar quem tem algum fio de cabelo. Se a pessoa é calva, completa, não faz. Não faz, porque só podem ser utilizados unidades foliculares, os fios da própria pessoa. É muito comum chegar o paciente com o irmão ou com algum amigo. Eu quero ficar com o cabelo igual a esse aqui, mas não tem como, gente. A medicina ainda não evoluiu a esse ponto, então a gente precisa realmente avaliar a área doadora. Mas pode, como você falou, da opção de retirar de utilizar da barba e mesmo do que ele não peito. tenha na cabeça, mas mesmo que ele não tenha na cabeça, ele pode utilizar da barba, do peito, de outras áreas, mas realmente só podem ser utilizados os fios do próprio paciente. Muito interessante. Essa pergunta, provavelmente muitas pessoas têm, né, quem são calvas, ficam querendo saber, né, se pode realizar ou não. Então, essa parte da avaliação é muito importante para avaliar a área doadora, né? Se tem condições, se é viável, né? Para você também avalia o tipo do fio, né? Isso, a densidade do densidade, fio, né? a espessura, o tamanho da calvície, né? A gente tem a classificação da calvície, se é uma calvície de fronte, uma calvície apenas de coroa, ou se é uma calvície generalizada. Então, a gente vai calcular o tamanho da área doadora, né? O tamanho, a quantidade de fios que a gente pode estar redistribuindo naquela área para ficar um aspecto natural. Então, tudo isso a gente vai avaliar na consulta pré-operatória. Você tinha mencionado que o tipo da anestesia é local e com sedação. Então, o procedimento em si não dói. O procedimento em si, ele não dói, não tem nenhum desconforto, porque a gente vai ter a anestesia ali. Além da anestesia local, porque mesmo que a gente realize uma sedação com anestesista, pós-procedimento tem um desconforto. Então, a gente sempre realiza a anestesia local para ter um pós-operatório mais adequado e por conta também, né, do protocolo do procedimento. Mas aqueles pacientes que são mais agitados, aqueles pacientes que têm alguma limitação ortopédica, dor na coluna, ou aqueles pacientes que têm receio de ficar essa quantidade de horas, né, parado ali aguardando, eles não precisam se preocupar porque tem uma sedação feita por um anestesista que vai estar acompanhando todo o procedimento durante todo o processo cirúrgico. Além disso, nós sempre pedimos os exames pré-operatórios, que são fundamentais para que a cirurgia seja feita da forma adequada e com os parâmetros de medicações também da forma adequada. Então, a gente sempre pede o hemograma, o eletrocardiograma, avaliação do risco cirúrgico cardiológico e, logo em seguida, a gente vai ter a definição de como será essa anestesia, de como será esse procedimento para que fique o mais confortável possível para o paciente. Então, todo pós-operatório ele vai ter um protocolo de medicamentos, um antibiótico, um analgésico, sempre para poder fazer essa prevenção de infecções, a analgesia. Isso, perfeito. Para que o pós seja confortável, a gente sempre orienta o paciente ao uso de antibiótico, o anti-inflamatório. Às vezes a gente já insere um corticoide para ele usar durante 3 dias para evitar o edema, né? Evitar, porque a gente usa uma solução tumescente para poder afastar o fio da calota craniana, e aí com isso a gente precisa fazer uma massagenzinha de drenagem. Então a gente vai fazer as orientações pós-cirúrgicas,
vai fazer uso das medicações orais, que são os antibióticos, corticoides anti-inflamatórios e analgésicos, e também o uso das medicações tópicas, que é o shampoo. A gente sempre orienta o shampoo específico pós-transplante, a água termal para ele ficar borrifando e acalmar o couro cabeludo e auxiliar na cicatrização, e também uma pomada que ele vai estar utilizando aqui, uma pomada antibiótica na área doadora, para que ela cicatrize de forma mais rápida e mais adequada. Excelentes informações, esclarecimentos que provavelmente os telespectadores devem ter curtido muito. Eu gostaria de agradecer pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, doutora. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês e conte sempre comigo. Bom, eu gostaria de agradecer também a você que acompanhou o nosso bate-papo até o fim. Se você está curtindo a nossa programação, se você conhece alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre a queda de cabelo, o transplante capilar, compartilhe essa entrevista, compartilhe o @ da TVI, @TVI Play, para que todos conheçam mais a programação, que não temos somente, né, o Bem Viver, temos uma programação extensa, vasta, que só temos a acrescentar no dia a dia de vocês. Então, compartilha. E já deixo aqui para você a sugestão que quem quiser, né, sugerir algum tema importante, interessante, né, coloca lá no direct do nosso Instagram, sugerindo esse tema que podemos atender o seu pedido, tá bom? Então não se esqueça que o nosso encontro é semanal. Até breve, até a próxima semana. Voltamos aqui ao estúdio da TVI. E olha, nesta segunda-feira, o presidente do Paraguai, ele foi hospitalizado no Rio de Janeiro. Ele participava ali da reunião do G20, quando sente então dores no peito e é encaminhado ao ambulatório ali do Museu de Arte Modernas. Os médicos que estavam ali no ambulatório o atenderam e indicaram para que fosse ao hospital. Ele foi internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, e o médico deu uma nota à imprensa. Falou que o Rodrigo, ele está bem, ele se encontra bem, e ele está agora sendo cuidado. O Santiago Penha, ele está sendo cuidado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após ter alguns problemas aí no peito. Foi indicado, então, lá no Museu da Arte Moderna, ali no ambulatório, de que ele estava precisando fazer alguns exames para identificar certos problemas ali cardíacos. Então, ele foi levado ali às pressas para esse hospital. Ele, então, foi internado e a gente segue aí com o aguardo das notícias, maiores informações. E a gente torce para que se recupere, né? Para que fique bem. Olha, hoje também é dia do quadro Gente de Vitória. Vamos agora, então, com o quadro Gente de Vitória.